vamos trabalhar sobre encontros proféticos nesses dias, mas o primeiro encontro profético que eu quero trabalhar com você é o encontro profético de Samuel com Saul. Então abra comigo no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 9. Um encontro profético que transformou uma pessoa e mudou um destino. Versículo 1 diz assim, não vamos ler o capítulo inteiro, tá? Vamos pegar somente alguns versículos e eu conto depois a história. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Em resumo, o pai era rico, né? E tinha ele um filho chamado Saul. Então, pensa naquela casa onde está tudo certo. Sabe o tal do menininho que nasceu em berço de ouro? Saul. O pai era rico. E sabe o que era o pior? Saul ainda era bonito. Porque tem rico que é rico, mas é feio. Agora Saul era o tal do cara rico. E o pior de tudo, a Bíblia diz que o cidadão era o mais bonito que tinha. Imagina só, será que era concorrido o tal de Saul? Será que tinha seguidor no Instagram o tal de Saul? Rico e bonito. A Bíblia diz que quando ele se levantava, de todo Israel, pensa só, moreno, alto, bonito e sensual. Esse é mais para as antigas, né? Isso é lá para a década de 80. Mas assim, moreno, alto, bonito e rico. Para a gente não usar outra palavra. Moreno, alto, bonito e rico. Essa era a história de Saul. E aí chega um momento que o pai rico perde a jumenta. E aí a Bíblia diz que o pai rico perdeu as suas jumentas. E vai o filhinho de papai buscar as jumentas que o pai tinha perdido. Não sabia como fazer, não sabia para onde deveria ir, mas vai com o seu moço, com o seu servo, buscar as jumentas do pai. Talvez um dia comum na vida de um rico, né? Quando o pobre ia trabalhar, ele, não, vou procurar a jumentinha, a mula, o cavalo, vou dar uma procurada. Mas essa era a vida de Saul, um pai com bens. E meu irmão, riqueza naquela época era traduzido por rebanhos. Quando a Bíblia fala da riqueza de Abraão e de Ló, que eles não puderam habitar juntos na terra, a Bíblia fala dos pastores e diz assim, por causa do grande número de rebanho que eles tinham, a terra não comportava os dois. Então, ter riqueza na época era ter rebanhos, era ter jumentas, era ter cavalos, era ter posses. E aí, algo acontece no meio de toda essa história. O filhinho bonito, rico, sai num dia normal como qualquer outro, para buscar as jumentas que tinham se extraviado. Só que ele não imaginava a cena do próximo capítulo. Ele não imaginava o que iria acontecer com ele. Sabe por quê? Porque assim são os encontros proféticos. A gente vem no nosso dia a dia, fazendo as coisas normais do nosso dia a dia, e de repente algo acontece. Quantos aqui estão preparados para o de repente de Deus na sua vida? De repente algo pode acontecer. De repente, meu irmão, você veio para mais um culto, como todos os cultos que você vem, mas quando de repente Deus acontece na sua vida, tudo muda. Encontros proféticos mudam, transformam pessoas e mudam destinos. O filhinho rico vem buscar. Chega uma hora que ele não consegue encontrar. E aí sempre tem uma grande ideia. O seu moço diz assim, vamos então procurar um homem de Deus, e o nome dele é Samuel. E aí, meu irmão, se você quiser aprender a realmente ser um profeta, mas como eu brinquei na conferência passada, um profeta daqueles assim, ó, top, entendeu? Aqueles profeta mesmo. Para mim, um dos grandes exemplos de profeta é Samuel. Veja só o que o moço diz a respeito dele. Versículo 6, porém lhes disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado,
Agora preste atenção nessa frase. Tudo quanto ele diz, sucede. Para quem não me acompanhou, versículo 6. Porém ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, é muito estimado, e tudo quanto ele diz, sucede. Outras versões dizem assim, e nenhuma das suas palavras cai por terra. Ah, meu irmão, que nível profético é esse? Aonde tudo que você fala, não são as suas palavras, você fala como boca de Deus. Porque você concorda que palavra de homens, ela acontece e não acontece. Mas a única palavra que faz tudo acontecer é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor não volta para Ele vazia, sem antes ela cumprir o seu propósito. Então quando estava falando, disse, estamos procurando jumentas, não tem o que fazer, vamos até Samuel. Porque tudo que esse homem fala, acontece. E qual foi o propósito deles irem até o profeta? Eles queriam a bênção de encontrar as jumentas. Não era esse o propósito? Você acha que Saul estava pensando em sair desse encontro ungido rei? Eu acho que nem a imaginação mais fértil de Israel podia pensar nisso. O cara vai para procurar jumenta, volta ungido rei. Gente, encontros proféticos, eles mudam completamente o rumo da nossa vida. Ele vai para buscar uma bênção. Como muitas pessoas entram na igreja para buscar uma bênção. E aí elas chegam e elas têm muito mais do que a bênção. Elas descobrem um propósito, elas descobrem um sentido, elas descobrem a razão da existência. E isso é algo profético. É quando você descobre o seu alvo, é quando você descobre por aquilo que você foi formado, é quando você descobre por que Deus lá no ventre da sua mãe disse, haja vida para você. E na verdade, ele foi buscar uma jumenta, mas ele volta com um propósito. Por quê? Porque ele teve um encontro com um homem de Deus, que tudo que esse homem falava, nada caía por terra. Tudo que esse homem dizia, aliás, acontecia. Então, queridos, ele chega, a Bíblia diz que eles honram esse homem de Deus, e aqui tem um princípio poderosíssimo. Deixa eu te dizer algo. A unção que você honra, você recebe. A unção que você rejeita, não gosto do jeito daquele irmão, aquele pastor grita demais, o outro brinca demais, não sei aquele, o outro é sério demais. Você viu que já tem para tudo quanto é gosto? E hoje, na verdade, a gente está tendo pessoas que eles escolhem do jeito que gosta. Eu gosto de um pastor mais brincalhão, não, então eu só ouço Cláudio Duarte. Eu gosto... Deixa eu dizer algo, meu irmão, aprenda a respeitar o que Deus colocou na vida do seu irmão, porque aquilo que você respeita e você honra, você atrai para você. E aí veja só, qual foi a preocupação deles? Como que nós vamos chegar diante do homem de Deus, sem honrar o homem de Deus? E aí eles chegam e honram o homem de Deus, eles não tinham, e aí o moço diz, eu tenho 1/4 de ciclo, acho, de prata, e eles chegam e dão ao homem de Deus. Quando chegam diante de Samuel, Samuel diz, viu, a jumenta que vocês vieram procurar, só para avisar vocês, isso aí já está resolvido. Isso me chama a atenção, meu irmão. Às vezes nós estamos preocupados com coisas do nosso dia a dia, jumentinho para cá, jumentinho para lá, provisão aqui, como que eu vou fazer com a jumenta que eu ganhei, com a jumenta que eu perdi, como é que eu vou fazer? E Deus está dizendo, viu, essa situação natural aí, não se preocupe, isso aí eu já resolvi, eu quero te mostrar algo maior. Talvez você entrou aqui essa noite pensando na jumentinha, é o boleto da segunda-feira que você não sabe como pagar, e está esperando o profeta chegar e dizer assim, não se preocupe, cairás 5.000 reais na tua conta de segunda. E de repente que Deus vai dizer para você assim, com essas coisas naturais, não esquenta a cabeça, eu sou o Jeová Jiré, eu sou o Deus da provisão, deixa eu trazer um destino para você, deixa eu mostrar um propósito para você, deixa eu mostrar algo maior. Sabe, meus queridos, tem algo muito maior do que a bênção, é viver debaixo dos planos do abençoador. Muitos procuram a bênção, mas poucos procuram os planos do abençoador. Livro de Provérbios diz, o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, muito melhor do que os nossos planos.
Muitos melhor do que os nossos propósitos de vida, é o propósito que Ele tem para nós. Dentro disso Samuel diz, viu, fica tranquilo, já está tudo certo com as jumentas, mas o que eu tenho para você, você se tornará rei em Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha pedido um rei. Samuel tenta estabelecer os seus filhos começam a fazer coisas erradas diante do Senhor, e o povo rejeita. E aí Deus então, respondendo à oração, o pedido do povo, permite que seja estabelecido um rei. Se você correr lá para o capítulo 10, você vai perceber, Saul foi para buscar a jumenta, mas ele volta, versículo 1 diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Veja só, um homem que foi para buscar algo, mas ele volta da presença de Deus, não somente com a bênção, ele volta com um propósito. A minha oração é que nesses dias de conferência profética, você saia daqui com um propósito bem definido. Você saia daqui com um conhecimento a respeito da vontade soberana de Deus sobre sua vida. Porque a vontade do Senhor é o melhor, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Sabe, queridos, não saia correndo atrás das tuas jumentas, vá atrás de um propósito. E quando você cumpre o propósito, deixa eu te dizer, Deus cuida das jumentas. Porque Ele chega depois das jumentas na casa, mas aí Ele chega com um propósito. Me chama muito a atenção também, percebam algo, essa noite eu vou só construir algo com vocês, amém? Não se preocupe que vai ter o pinga-fogo na hora certa, mas vamos só construir algo aqui. Ele vai atrás de uma benção, ele volta com um propósito. Agora, perceba, ele foi ungido rei de Israel, mas ele já sai da presença de Samuel rei? Não, ele volta para a casa do pai. E aí eu tenho que entender não somente o que é um encontro profético, eu tenho que entender também o que é a unção. Porque, queridos, em momentos proféticos, em encontros proféticos, nós somos ungidos para um propósito. Mas tanto Saul como Davi, eles foram ungidos, mas não se tornaram rei no outro dia. A unção, guarde isso, unção é uma autorização. Guarde isso, unção é uma autorização. Quando Deus me unge para orar, para que os enfermos possam ser curados, o que está por trás dessa unção? Está uma autorização do Senhor dizendo, você pode orar e os enfermos serão curados. Quando ele foi ungido para ser rei, Deus estava dizendo para Saul, a partir de agora, você está autorizado a ir para este lugar. Agora, momentos da nossa vida, o encontro profético onde eu descubro o meu propósito, a unção e depois o se tornar rei. A Bíblia diz que ele volta para casa. O pai já estava preocupado com ele, porque a jumenta já tinha voltado e ele não. Ele volta para casa e ele não conta o que aconteceu para o pai. Ele não conta que ele foi ungido. Aí chega um momento que Samuel convoca todo o povo, e vão em cada tribo, vão orando, e vão tirando sortes, e chega no final lá, cai sobre quem? Sobre Saul. E aí é anunciado, Saul será rei em Israel. Mas mesmo assim não é naquele dia que ele se torna rei. Um outro grupo de pessoas foram afrontados pelo inimigo, vem até Saul pedindo ajuda, e Saul ali se mostra como um guerreiro. Por quê? Porque ele tinha sido ungido, para isso ele tinha autorização para isso,
vai lá, ajuda o povo de Israel, e depois ele é proclamado rei em Gilgal. Mas vocês entendem os tempos proféticos? Às vezes, queridos, nós não erramos com relação àquilo que Deus fala, mas nós erramos com relação ao tempo. Porque nós achamos, então Deus tem um propósito para mim, Deus quer que eu faça isso. E aí quando você entra nessa janela de tempo, muitos se perdem. E aí depois param de acreditar naquilo que Deus tem para eles. Deixa eu te dizer, meu irmão, se Deus mudou o seu destino, estabeleceu um novo propósito, te ungiu para isso, não se preocupe, a tua hora vai chegar. Por mais que outros olhem e digam assim, esse aí é o rei, não, esse aí é o filhinho do papai. Mas deixa eu te dizer, se Deus falou, meu irmão, a tua hora vai chegar. Mas qual foi a dificuldade de Saul? E foi exatamente essa frase que eu senti sobre alguns e sobre essa casa. A Bíblia diz que quando eles vão tirando sortes, e eles vão procurando, o Senhor está nisso, é nessa tribo? Não, vai lá para a tribo de Benjamim, a menor tribo. E aí, Saul, menor da tribo. Meu irmão, a verdade é que nem Saul acreditava naquilo que Deus queria fazer com ele. O cara vai só para buscar uma jumenta, volta ungido rei. E o negócio foi tão grande para ele, que sabe o que Saul fez? A Bíblia diz que ele, imagina só a cena, pensa, meu irmão, reúne todo o povo de Israel diante de Samuel, o profeta, o cara, e aí começa a tirar sortes. Aí diz, é sobre Saul. Mas onde que está Saul? E aí a Bíblia diz que eles perguntam ao Senhor. Imagina só, o cara se escondeu de um jeito, que tiveram que perguntar ao Senhor, criança brincando de esconde-esconde. E aí tiveram que perguntar ao Senhor, onde que está Saul? Deus diz, Saul está lá escondido, atrás das bagagens. E meu irmão, tem pessoas que já conheceram o propósito, já foram ungidas, mas ainda não conseguiram acreditar, e estão escondidas atrás das bagagens que o mundo traz para nós. Sabe por quê? Porque talvez elas mesmas não acreditaram na palavra que Deus tinha para elas. Sabe, meu irmão, eu falo algo para vocês dentro de uma história de vida. Eu talvez tenha contado um pouquinho da minha história aqui a vez passada. Eu sou filho de um baiano com uma cearense, que vieram tentar a vida no sul, e eu já nasci em Guarapuava. Mas uma vida muito sofrida, muito difícil. Meu pai, maior parte da vida na roça, com 13 anos ganhou o primeiro chinelo. Então uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida. E quando minha mãe engravidou, não tinha nenhum amigo, ninguém entendia a língua dela lá em Guarapuava, o sotaque muito carregado, vivia sozinha, passando frio, saiu de uma terra de 45 graus, chegou a pegar -6 em Guarapuava, quase morreu. Nisso vem um bonitão chamado Ecles, que eles deram esse nome. Talvez olharam e falaram, Ecles. Só que nessa fase, nós não tínhamos Jesus. Meu pai não era convertido. Meu pai deixava a minha mãe e ia para as casas de prostituição. E muitas vezes ficava jogando canastra até amanhecer. Minha mãe ficava sozinha, em depressão. A depressão da minha mãe era tão forte que ela não ficava em cima da cama, ela ficava embaixo da cama. Não era aquela depressão que levava para a cama, era a depressão que levava para baixo da cama. E essa era a nossa vida. Eu venho sem ter o amor da mãe, porque a mãe vivia em depressão, e sem ter o amor do pai, porque o pai vivia com outras mulheres e vivia na imoralidade. Mas chegou um dia, meu irmão, que minha mãe teve um encontro profético. Chegou um dia
que ela entrou em uma igreja e um senhor deu uma Bíblia para ela. Minha mãe descobriu as traições do meu pai, quando na gravidez, quando ela estava grávida de mim, ela descobriu uma doença sexualmente transmissível. E por isso, descobriu então que meu pai traía. O médico chegou e disse assim para ela, ó, não tem essa criança, é melhor você abortar, porque essa criança vai nascer cega. E a minha mãe com depressão, com o marido que tinha traído, com um filho na barriga, longe da sua família, decidiu, eu vou ter meu filho. E se ele for cego, eu vou criar ele cego. E eu não vim cego. E não conhecia nada dessa história. Porque é o tipo de coisa que é muito difícil um pai contar para um filho, né? Chegar o pai e a mãe e falar, ó filho, então eles se converteram, nossa vida mudou, eu não sabia de nada disso. E um dia eu estou num momento com Deus, e Deus disse assim no meu coração, Deus falou assim para mim, falaram que você ia nascer cego, mas eu ordenei o seu nascimento, para você abrir os olhos espirituais de outras pessoas. E quando Deus me falou isso, eu saí impactado daquele momento com Deus. Eu fui perguntar para minha mãe, eu falei, mãe, que história é essa? E aí minha mãe me contou a história. Então, meus irmãos, quando eu tive um encontro com Deus, eu descobri o meu propósito. Mas a verdade é que na minha infância, eu me sentia o rejeitado. Eu era daqueles que chegavam em uma roda e pensava, puxa, eu não faço parte daqui. Sabe aquele negócio que você pensa assim, eu não tenho amigo? Só em eu pensar, eu adolescente, se alguém chegasse para mim lá, adolescente não, mas se alguém chegasse para mim criança, e falasse assim, Wéclis, um dia você vai estar pregando no púlpito, eu ia falar, você é doido. Porque eu me sentia completamente rejeitado. E sabe o que era a verdade? Essas eram as bagagens que eu carregava na minha vida. As bagagens do peso da rejeição, as bagagens de uma família desestruturada, as bagagens de olhar para si mesmo e dizer assim, eu não era riquinho como Saul, eu não era o filhinho do papai, mas chegou um dia que eu decidi acreditar, que Deus me ungiu e que Deus tinha um plano para a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje. Sabe o que eu vou fazer hoje? Aqui hoje, eu vou abrir os teus olhos, porque é para isso que Deus me chamou. Eu vou abrir os teus olhos para um propósito, e dizer, viu, essa vida que você está vivendo, as mesmas coisas todo dia, levanta, trabalha, se cansa e dorme, não é isso que Deus tem para você. Deus vai abrir os teus olhos espirituais essa noite, e algo novo acontecerá na sua vida e na sua casa. Ah, meu irmão, chegou um momento que Saul foi ungido, mas nem ele mesmo acreditou. E essa noite, talvez tenha algumas pessoas aqui, você precisa se livrar dos seus medos, se livrar dos seus pesos. Deixa eu te dizer, quando que você vai acreditar que Deus tem uma missão e um propósito para você? Quando? Meus irmãos, não sou contra isso, tá? Estamos trabalhando sobre os pesos. Mas tem pessoas assim, descobriu que foi rejeitado, já passou por 15 retiros de cura, e você vai conversar com a pessoa, ela diz, mas eu continuo me sentindo rejeitado. Meu irmão, eu fui rejeitado. Eu vim num momento onde a situação dos meus pais não estavam pensando em filhos, mas a rejeição dos meus pais, ela foi suprimida pelo amor de Deus Pai, quando Ele olhou para mim e disse, eu tenho um propósito para você. Quando que você vai parar de olhar para as coisas naturais? É o medo, é a rejeição do pai, e aí com isso a gente vai trazendo um monte de bagagem, e aí, meu irmão, deixa eu te dizer, é muito difícil você correr a carreira que está proposta para você, com um monte de peso assim nas tuas costas. Talvez nessa primeira noite da conferência profética, o que Deus vai fazer com você, é te tirar do meio desses pesos, te tirar do meio desses medos, te tirar do meio dessas bagagens. Por quê? Porque tem um lugar de governo para você.
tem um lugar de conquista para você, tem um lugar de reino. O reino, vão perguntar, aonde está o reino? Está aqui, está lá? Não, o reino está em vós. E meu irmão, você precisa começar a acreditar nisso. Deus tem algo diferente para você, mas tem um momento da nossa vida onde eu tenho que ser tirado do meu dia a dia, eu tenho que ser tirado daquelas coisas que trazem peso. Até quando você vai ficar dizendo, mas eu não sou da família tal, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo, mas eu tenho medo, mas eu sou rejeitado, mas eu não consigo. Outra coisa, mas eu sou tímido, mas eu sou isso. Até quando isso vai ser uma bagagem para você? Saul foi tirado de trás das bagagens. E veja só a diferença. Sai escondido para ser colocado como rei. Isso é um encontro profético que transforma uma pessoa, que muda um destino. E eu tenho certeza, esta noite tem pessoas aqui, o seu destino precisa mudar. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Sabe por que você está com dificuldade no seu casamento? Por falta de propósito. Deixa eu te dizer algo que eu não sei se você vai conseguir pensar da mesma maneira que eu. Deus diz para os homens, ame a sua esposa. E não é amem as suas esposas, porque só tem uma. Ame a sua. Tá? Marido, ame. Aí Deus diz para a mulher, mulher, submetam-se. Submissão não é o macho da casa dominando e governando sobre tudo, não. É a mulher se submeter à missão que foi dada por Deus para aquele cabeça do lar. E sabe por que tem tantos casamentos que não avançam? Porque não sabem qual é a missão, não sabem qual é o propósito, não sabem o que Deus tem para eles. E se submeter é se colocar debaixo da missão que Cristo, cabeça, estabeleceu para aquela casa. E aí a mulher vem como auxiliadora, e se tem uma coisa que mulher sabe fazer, e muito bem, é reproduzir uma missão. A mulher, na verdade, ela reproduz tudo. Você já prestou atenção nisso? Você já viu um homem chegando e falando assim, viu, olha esse tênis aqui, comprei lá em tal lugar, promoção, passa lá, fala com a vendedora tal. Agora a mulher, ela tem essa capacidade. Mulher, ela tem a capacidade de ouvir 3 conversas ao mesmo tempo, porque Deus fez elas para reproduzir. Deus deu útero para a mulher, para ela reproduzir, para ela dar luz. E se você, marido, consegue mostrar para a mulher que você tem a missão que Deus te deu, ela vai se apegar nisso e vai reproduzir isso, e vocês vão alcançar juntos o propósito. Está entendendo? Mas tem muito casamento sem propósito hoje, meu irmão. Tem muita família sem propósito. Tem muita empresa sem propósito. E me perdoe, tem muita vida sem propósito. Se você continua acreditando que a sua vida é só você nascer, crescer, ficar bobo, casar, ficar gordo e careca, sem propósito. Minha esposa já disse para mim, Weclis, ou gordo ou careca, os dois não dá. Eu vou ter que emagrecer. Mas vocês estão entendendo? A gente vive nesse círculo vicioso. Dia a dia, vida sem propósito. Melhor coisa que eu descobri foi quando Deus disse para mim, falaram que você seria cego, mas eu vou te usar para abrir os olhos de outros. E deixa eu te dizer, eu estou aqui essa noite para cumprir o meu propósito. Eu estou aqui essa noite para dizer, meu irmão, abre os teus olhos, tem algo maior para você. Meu irmão, não fica só nesse dia a dia. Sabe, tem filhos e filhas de Abraão nessa casa. E isso eu sinto profeticamente.
Você está encurvado, embriagado com as coisas dessa terra. A Bíblia diz que um momento Jesus se encontra com a filha de Abraão, que há 18 anos ela vivia só para a terra. Ela vivia só olhando para baixo, porque ela estava encurvada, mas depois que ela tem um encontro com Jesus, ela pode olhar novamente para o céu, ela pode olhar para as coisas do alto. Meu irmão, deixa eu te dizer, você vive pelas coisas da terra, ou você vive pelos propósitos do alto? Essa noite eu quero te fazer pensar, quem você é? Por que Deus ordenou o teu nascimento? E deixa eu te dizer, nós não vivemos somente para suprir as nossas necessidades. O viver para suprir as necessidades é uma vida medíocre. E o Senhor Jesus diz, o homem não vai viver só de pão. O homem não vai viver só para trabalhar e ganhar o seu pão. O homem, ele precisa viver de uma palavra que sai da boca de Deus. Mas tem tanta gente envolvido somente com ganhar o pão, e todos os teus dias é atrás de pão. Esta noite tem um encontro profético dizendo, não viva só de pão, viva de uma palavra que sai da boca de Deus. Até porque, meu irmão, o pão Deus vai trazer para você todos os dias. O Senhor Jesus já nos ensinou a orar, dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão, meu irmão, não vem da força do seu braço, o pão não vem das horas trabalhadas, o pão, o sustento, é o Senhor teu Deus que te dá. Agora eu vejo muitas pessoas pesadas nesse lugar. Eu vejo filhos de Abraão. Sabe por que não ora? Sabe por que não busca? Porque tua vida está conectada demais com essa terra. Sabe por que hoje a gente vai estabelecendo os momentos que nós vamos dar ao Senhor? Então eu vou uma vez por semana na igreja, e a gente separa a vida da igreja da nossa vida. Por que você separa? Sabe por que separa? Porque ainda vive com a cabeça nessa terra. Porque a hora que você entender que tudo é dele, tudo é dele. Hoje, meu irmão, sabe por que eu vivo? Eu vivo para abrir os olhos de outras pessoas. Eu vivo para dizer, tem algo maior. Eu vivo para dizer, filha de Abraão, se você está encurvado olhando somente para essa terra, endireita-se agora e começa a olhar para o céu. Tem algo maior para você. Com certeza, se não fosse o Senhor Jesus entrar no nosso lar, nossa família já tinha sido destruída por causa do pecado. Porque tem pessoas que a bagagem é o medo. Tem pessoas que a bagagem é a desconfiança, que ela carrega dentro dela um tesouro. Nós somos vasos de barro, mas o que tem lá dentro é um tesouro. E talvez nem você mesmo confia nisso. Mas tem pessoas que o maior peso é o pecado. E isso traz um peso para você ao ponto que você olha e diz assim, como que eu vou viver o melhor de Deus? Veja a pessoa que eu sou. Deixa eu te dizer algo. O mesmo Jesus que te leva para o propósito, é o mesmo que te liberta do pecado. Pare de tentar vencer o pecado com as tuas próprias forças. Traz Jesus para essa área da sua vida. Deixa Ele governar nessa área da sua vida. E você vai perceber que essa bagagem, ela não vai te impedir mais de cumprir o propósito. O pecado já não mais terá domínio sobre vós. Agora, hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis, aonde tem pessoas dizendo, eu posso cumprir o propósito, sem me libertar da bagagem do pecado.
E tem gente querendo correr, dizendo assim, não, Jesus me ama, Jesus me aceita, então posso cumprir o propósito, mas estou adulterando. Posso cumprir o propósito, mas continuo batendo na mulher. Posso cumprir o propósito, mas continuo um grosso. Posso cumprir o propósito. Meu irmão, não cumpre o propósito. O atleta, ele não é coroado se não lutar, se não correr de acordo com as regras. Deixa eu te dizer, nosso Deus, Ele não compactua com o pecado, mesmo que hoje os pregadores de Facebook digam isso, que os pregadores de YouTube digam isso. Agora, pelo desejo de atrair multidões, tem pregadores negociando o Evangelho hoje, barateando o Evangelho. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria assim, e que muitos achariam mestres para si mesmos, e teriam comichão nos ouvidos. Meu irmão, tem uma carreira proposta para você, tem um propósito para você, e sabe qual é o meu desejo para você essa noite? Que você possa chegar um dia e dizer como Paulo: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Sabe, eu quero ouvir do Senhor no último dia: servo bom e fiel. Qual é a bagagem que você precisa sair de trás dela hoje para você poder cumprir o propósito de Deus na sua vida? A Bíblia diz que nesse mesmo capítulo, Saul profetizou. Tudo que Samuel falou para Saul que ia acontecer, aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é. E deixa eu te dizer, é muito melhor você viver o propósito dele do que o seu próprio propósito. Queridos, um filho de nordestinos que veio tentar a vida no sul, Deus já me levou a pregar em outros países. Um dia eu estava sobrevoando São Paulo, e quando você sai de Guarapuava, sabe aquela história, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É mais ou menos tipo Guarapuava. Pode vir alguma coisa boa de Guarapuava? A gente tem dificuldade de acreditar. É aquele negócio assim, pode vir alguma coisa boa de Apucarana? Pode. E eu estava sobrevoando São Paulo um dia, e meu irmão, quando você vê tudo aquilo, não sei quem já viu São Paulo do alto, e eu comecei a ver aquele mundaréu de prédio, eu falei, quem sou eu na ordem do dia, para vir aqui falar alguma coisa? Como que eu vou impactar um lugar desse? Olha quanta gente que tem aqui. E eu me senti, meu irmão, aquela pulguinha, sabe? E eu falei, estou vindo aqui, mas que diferença que eu vou fazer nessa cidade? E Deus falou assim para mim, você não vai fazer mesmo, mas o grande eu sou vai fazer. E aí, meu irmão, quando você entende quem é o teu parceiro nesse propósito, as coisas mudam. O meu Jesus continua andando por toda parte fazendo bem. O meu Jesus continua atraindo multidões. O meu Jesus continua mudando e transformando pessoas. O meu Senhor Jesus continua fazendo as pessoas voarem. O meu Senhor Jesus continua fazendo as pessoas sonharem. Não é por mim, não é por você, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha pergunta para você hoje, nesse primeiro dia de encontro profético, você está disposto a sair de trás das suas bagagens? Você está disposto a sair de trás das coisas do teu dia a dia que tomam o teu tempo? Deixa eu te dizer outra coisa, você está disposto a acabar com as suas desculpas para viver um propósito maior?
Então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Quantas pessoas estão dizendo que você tem um propósito maravilhoso em Deus, sabia? Mas na hora que o bicho pega, o que a gente faz? Chama o pastor. Não é assim? Acho que aqui não acontece, é só lá em Guarapuava. Vou contar uma última historinha para vocês e a gente termina, tá bom? Só porque eu lembrei agora, essa é boa. Meu irmão, estou pronto para ir dormir. Sabe quando você passa aquele dia terrível, cansativo? Coloquei meu pijaminha e deitei. Quando deitei, tocou o celular. Eu pensei: é o diabo. Meu irmão, eu tinha certeza. Eu falei: ó, com o dia que eu tive hoje, só pode ser o cão, para terminar o dia. Aí fiquei naquela. Pastor não diz isso, mas a gente tem uma tentação de não atender telefone nessas horas. Porque eu sabia que era atender e eu estava perdido. Aí fiquei, olhei, aí ainda não era nenhum contato assim conhecido. Eu falei: viu, é legião então. É pior o negócio. Aí, venci. Falei: ai meu Jesus, vou ter que atender, né? Atendi um líder de célula nosso. Pastor, estou ligando de um outro número, que o meu celular acabou a bateria. Mas pastor, estou lidando com um endemoniado aqui. Mas eu sabia que era o diabo, meu irmão. Estou lidando com um endemoniado aqui desde as 7 da noite, meu irmão. Isso era meia-noite já. Falei: pastor, não consigo mais, tem como o senhor vir? Eu falei: claro, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Levantei, perguntei onde que é. Pastor, é a última rua do bairro. Realmente, meu irmão, era na última rua da última vila lá de Guarapuava. Passei a pegar um discípulo, porque nessa hora, né? Sempre a gente leva o escudeiro. Passei, acordei um também, levei. Quando cheguei lá, falei: cadê o demônio? Atrás da casa, meu irmão, tinha um matagal dessa altura. Eles falaram assim: não sei, pastor. Saiu correndo para o meio do mato. Meu irmão, 00:30. Mas, porque até eu pegar o irmão, eu estava no meio do mato, atrás de demônio. Pensando assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa hora, não sabia onde estava endemoniado. Um mato, meu irmão, me coçando inteiro. Um banhado. E eu lá, procurando demônio. E o discípulo comigo, e dando risada. De repente, meu irmão, escutei assim. Eu falei: meu Deus, ou o demônio é o lobisomem. Meia-noite, meu irmão, no meio do mato. Quando eu olho, um senhor, mais ou menos uns 70 anos, endemoniado do lado de uma cerca de arame farpado. Quando eu olhei, pensei assim: puxa, um senhor, eu tenho 100 e alguns quilinhos. Pensei: esse é fácil, né? Eu pego aqui, puxo aqui, já ora, já dá um mata-leão e resolve. Meu irmão, quando peguei no braço do senhor, para puxar ele, para ele não se machucar no arame farpado, ele só deu uma firmada assim, ó. E eu não mexi no braço do velhinho. Meu discípulo chegou e puxou junto. E sabe por que foi a verdade? Não mexemos no braço dele. Sabe por quê? Porque não é por força, nem por violência. É pelo meu espírito. E aí, dei uma ordem, dei uma palavra de comando. E eu vi uma das coisas mais lindas da minha vida. Aquele homem com 70 e poucos anos, não sei exatamente a idade dele, que estava ali como um cão, no meio de um banhado, do lado de uma cerca de arame farpado, possuído pelo inimigo. Quando o nome de Jesus foi declarado,
ele caiu em pranto, recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele, e hoje é um líder de célula na igreja. A polícia já tinha ido lá, porque o líder de célula, antes de ligar para o pastor, ligou para a polícia. E quando chegou a polícia, ele correu para o meio do mato. Mas o meu Senhor Jesus libertou a vida dele. E hoje, pense um homem carinhoso, que nos abraça, sabe, que você chega na porta, ele vem e beija. Sabe por quê? É muito bom você decidir viver por algo maior. Jesus disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês expulsarão demônios. Meu irmão, tem algo maior para ser vivido. E talvez você veio essa noite atrás de uma palavra profética, onde o pastor vai olhar para você e vai dizer: é isso, isso, isso. Mas não tem como ser mais profético do que dizer: você tem um propósito, você tem um destino. E até quando as bagagens serão um empecilho? Eu sinto essa noite, tem pessoas que precisam deixar as bagagens da vida para trás e decidir viver uma nova vida. Tem pessoas que esta noite você entrará em uma nova unção, e isso será uma nova autorização para carregar o reino em você, e Deus vai começar a te usar. Na vez passada que eu vim aqui, se não me engano, pastor, acho que eu preguei sobre a diferença do ser cheio e andar no poder do Espírito. Jesus, ele vai para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo. E deixa eu dizer, cheio do Espírito Santo, todos que estão aqui são. Se você recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele não dá 50% para o pastor, 10% para a irmã, 30% para a irmã, 100% para o irmão lá. Não, ele não dá o seu Espírito por medida. Ele dá a totalidade do seu Espírito. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas quando Jesus volta da tentação, a Bíblia diz que ele anda no poder do Espírito. Tem a diferença em ser cheio, e é algo para mim, mas tem a diferença de andar. É quando o Espírito Santo começa a se manifestar através da minha vida, através do meu ministério, e coisas começam a acontecer. E eu sinto, tem pessoas, você já teve muitas experiências, você já veio para muitas conferências, muitas pessoas já oraram por você, já foi liberado muita coisa sobre você. Chega de só algo que vem para você, é algo, agora chegou a hora de você começar a andar no poder do Espírito. E você entrar lá na sua casa e a sua casa ser transformada por causa da palavra de Deus que está nos teus lábios. É você chegar na sua empresa e não viver mais como a filha de Abraão encurvada. É você chegar na sua empresa, começar a olhar para as coisas do céu e dizer o que vai acontecer lá. Ah, meu irmão, tem algo maravilhoso para acontecer na sua vida nos próximos dias. Nessa hora eu quero que você se coloque em pé.